Olá, pessoal. Vamos começando mais uma live Ponto de Encontro com a Rô. O Instagram tá avisando, pessoal. E vamos hoje falar um pouquinho sobre novos hábitos alimentares e paz mundial. Olá, Camila, linda. Sempre junto, te amo, Camila. Então, pessoal, essa semana eu fiquei pensando muito sobre essa questão da paz, né? E quando a gente fala, né, o tema de hoje é novos hábitos alimentares e paz mundial, eu remontei um pouquinho das minhas viagens para a África e o quanto isso fez eu repensar as minhas atitudes de forma geral, partindo da gratidão para com as coisas, para com tudo, partindo do alimento que eu coloco na mesa. E aí a gente vai unindo conhecimentos, né? Então, toda uma experiência vivida com essas pessoas na África, as leituras, o estudo feito, né, a pesquisa, eu vivo pesquisando sobre a alimentação, a minha formação dentro da alimentação holística. E aí eu fiquei pensando como tudo isso interfere nessa paz mundial. Eu achei assim um tema para bastante reflexão mesmo, né? E aí uma das frases que me veio na mente é uma frase que eu gosto muito da Louise Hay. Ela fala assim: coma tudo que cresce. E baseado nisso, unindo nessa questão sobre a paz, eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Como que a gente pode ter paz se a gente vive num mundo tão conturbado, né? Então, eu vou começar por aí, né? Essa nossa reflexão de hoje, tá bom? O Instagram tá avisando ainda. Então, antes de entrar propriamente no tema, eu vou pedir para vocês, tenha esse aviãozinho aí, para vocês compartilhar, né, com os amigos, para quem possa interessar e ajudar e trazer mais conhecimento referente à nutrição, né, a nutrição holística, nutrindo corpo e mente. Para quem não me conhece, meu nome é Rosana Leshley, eu sou formada, moro aqui nos Estados Unidos, sou formada como Health Coach, trabalho como Health Coach aqui, que é esse trabalho, traduzindo, né, Health Coach, seria o educador da saúde. Então, eu estudo muito sobre a nutrição holística especificamente, que é nada mais, nada menos a gente entender como que a nutrição funciona no nosso corpo e nutrir o nosso corpo e a nossa mente. Então, por isso alimentação holística, né? Então, esse holística vem desse todo. Então, é aprender a nutrir o nosso corpo como um todo. Corpo, mente e espírito. Considerando sempre que nós somos constituídos de vários corpos, tá? Então, começando o nosso tópico de hoje, né? Novos hábitos alimentares e paz mundial. Então, como eu falei, quando a gente pensa em paz mundial, nós temos que pensar primeiro que nós estamos envolvidos, nós fazemos parte de uma grande família, que é a família humana. E quando a gente fala em paz mundial,
nós temos que entender que primeiro nós precisamos ter paz aqui dentro. A paz começa dentro de nós, para que a gente possa contribuir para essa paz mundial. Porque o tempo inteiro nós estamos dizendo, eu almejo a paz mundial, eu quero a paz mundial, e o governo não trabalha para essa paz mundial, e tantas coisas que a gente está vendo que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no nosso planeta. E o planeta está pedindo socorro o tempo inteiro. Então, nós precisamos primeiro, e é uma coisa que Louise Hay coloca o tempo todo nos ensinamentos dela, cuidar do nosso corpo, buscar a nossa paz interior. E buscar a nossa paz interior é necessário utilizar de vários fatores. São vários fatores que contribuem para essa paz interior. E um desses fatores é a alimentação. A alimentação, ela está muito ligada a esse equilíbrio emocional, a esse equilíbrio físico, a esse equilíbrio espiritual. E quando a gente fala nessa nutrição holística, nós precisamos pensar que nós temos, eu trabalho com duas premissas, que é alimentação primária e alimentação secundária, levando em conta que a alimentação primária é tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E as principais são a espiritualidade, a carreira, a atividade física e os relacionamentos. O local, né, o espaço aonde nós vivemos. Então, tudo isso faz parte da nossa nutrição holística. Então, esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é a nutrição propriamente dita. Então, veja, é aquilo que a gente coloca dentro do prato. Então, vejam, o principal como eu estou me nutrindo com todos esses fatores, espiritualmente, com os meus relacionamentos. E aí vem novamente um ensinamento da Louise Hay, quando ela nos coloca, tudo que nós pensamos está afetando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual. E pensamentos são só pensamentos, e eles podem ser mudados. Então, essa paz interior, ela vem muito daquilo que nós estamos pensando, falando, como nós agimos, o nosso comportamento em relação ao outro. Então, as nossas escolhas determinam o futuro da humanidade, que é essa paz mundial. Porque eu faço parte, né, dessa grande família humana. Então, enquanto eu não estiver em paz comigo mesmo, e tudo começa dentro da gente, e volta outra fala, outro ensinamento da Louise Hay, que nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações. Olá, Silvia! Saudades, mulher! Gratidão! Gratidão por você estar aqui com a gente. Saudades! Então, assim, se nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações, nós temos, vamos dizer, por obrigação, se a gente quer tanto essa paz mundial, cuidar desse interno, buscar essa paz interior. E essa paz interior são, né, como eu já falei, vários fatores que estão contribuindo. E aqui a gente vai focar dentro deles, né, como eu falei, é o nosso pensamento, a nossa fala, é o nosso comportamento. Então, aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou sentindo. Como que eu vou trabalhar esses sentimentos? E o alimento que eu estou escolhendo para nutrir o meu corpo. E aí, quando a gente fala de alimentos, vocês podem estar pensando assim,
Mas como aquilo que eu como vai estar afetando a humanidade, vai estar afetando o nosso planeta, vai estar afetando essa paz mundial. E aí que eu digo para vocês que sim, como afeta? Porque a Primórdios, quando foi criado a humanidade, quando tudo começou, a maneira que que o homem tinha para se alimentar, era através dos frutos, das raízes. E nessa busca, né, acelerada, o progresso foi vindo, e com essa busca acelerada de qualidade de vida, de tudo muito rápido, do fast food, nós fomos desconectando com a natureza. Foi criado, né, os alimentos industrializados, e aí que tá a grande questão, porque no momento deste crescimento, desse progresso agrícola, nós fomos perdendo essa conexão. Então veio a Revolução Agrícola, que foi um marco decisivo nessa cronologia, né? Onde o homem foi abandonando tudo aquilo que era natural, abandona, né, a sua íntima simbiose com a natureza, entra uma certa alienação, e o rumo ao progresso, as coisas mais rápidas, a ganância, foi contribuindo, né, para um alimento que não é nada nutritivo. Então, para que esse alimento que antigamente, né, no início da nossa criação, que vinha tudo da natureza, toda uma energia, né, a energia da natureza envolvido naqueles frutos, envolvido naquela raiz, elas foram sendo modificadas. E aí, chegando aos dias atuais, nós, com os avanços científicos, né, tecnologia, nós vamos comendo cada vez mais uma comida totalmente desconectada com a natureza, desconectada com essa energia cósmica. E na trilha, né, dessa busca de uma vida mais prática, mais confortável, foi desenvolvido uma ampla variedade, né, de alimentos sem nutrientes, extremamente práticos, rápidos e sem nenhuma contribuição nutricional para o nosso corpo. E aí a gente vai percebendo que as doenças, elas estão cada vez mais avançando, né? Em especial, e o que tem feito eu parar para pensar muito, é o câncer, né? É uma doença tão avassaladora que cada vez mais vai fazendo com que eu tenha essa consciência, com que eu estude, com que eu pesquise, né? O que é que eu coloco no meu corpo. E quando a gente foi desconectando dessa natureza, né? Então a questão agrícola, o desmatamento, o plantio, né? Então faz-se o desmatamento para usar essas terras selvagens para fazer um plantio totalmente, né? Um cultivo totalmente baseado de pesticida, com agrotóxicos, tá contribuindo para esse desequilíbrio do nosso planeta. A queima, né, as matas que são queimadas
está desequilibrando todo o nosso planeta. E a nossa alimentação está sendo cada vez mais superficial, uma alimentação sem nutrientes. Então, eu me desconecto da natureza, eu me desconecto com a minha essência, eu vou colocando no meu corpo sem reflexão, sem consciência, sem agradecimento, alimentos totalmente modificados, e o nosso corpo, ele foi construído, né, para trabalhar de uma forma harmoniosa. Nós temos esse poder de cura. Mas no momento em que a gente vai colocando tanto alimento modificado, industrializado, sem nutriente, nós vamos fazendo com que o nosso corpo trabalhe de uma forma excessiva para dar conta, né, de trabalhar de uma forma mais ou menos em equilíbrio. Olá, Pri, tudo bem, meu amor? Então, pessoal, o nosso planeta, nós temos que entender que o nosso planeta é a nossa casa, né? É a casa da humanidade. E quando no início eu falei dessa questão da alimentação, outra coisa que é importante a gente pensar é no desperdício de tanto alimento. O planeta, ele tem alimento em abundância, Mas por que tanta gente passando fome? Por que a gente desperdiça tanto alimento? E aí, a Louise Hay nos fala assim, a religação com o eu, né, quando a gente se reconecta, envolve se religar com o outro. E aí veio a lembrança, como eu estava colocando no início, dessas minhas viagens para a África, como não tem como a gente ficar alheio a uma situação de miséria. Porque quando a gente conhece a miséria de perto, quando a gente conhece a fome de perto, não tem como a gente ficar alheio a isso. E aí, eu vendo aquelas pessoas num processo de desnutrição tão grande, eu voltei para dentro de mim, que é essa religação com o eu. Primeiro, eu agradeci, né, por tudo que a vida me oferece, em especial em alimento. Mas houve uma reflexão muito grande, o quanto eu estava me nutrindo de forma natural. Se aquilo que eu realmente estava utilizando para o meu alimento, eu sabia a origem desse alimento, né? Então, tudo isso contribui sim para essa paz mundial, para o equilíbrio do nosso planeta. E aí a gente pode até falar, poxa, mas será que a minha ação vai ajudar o planeta? E aí eu vou dizer para vocês que sim. Como vai ajudar? Pode ser que a gente não veja, mas e os que estão chegando? Os nossos netos, os nossos sobrinhos. Tem um bebê chegando aí, né, Pri? E a gente tem que pensar, olha como que tá o mundo. A gente tem que pensar que nós temos que fazer agora justamente para contribuir para esses que estão chegando. Então, as nossas escolhas determinam sim o futuro da humanidade. As nossas escolhas alimentares contribuem sim para o equilíbrio do planeta, porque a gente vai estar contribuindo para um cultivo mais sustentável. Quando a gente pensa em fazer algo, né, em se alimentar, em preparar um prato,
Faça todo um ritual, faça um planejamento. O que eu vou precisar comprar? Compre a quantidade certa, não compre a mais para ficar desperdiçando, né? Tudo isso você está contribuindo para um planeta mais saudável. Quando a gente fala em desperdício, eu fiz até uma anotação aqui que alguns países desperdiciam muito alimento. Os Estados Unidos aqui desperdiçam 126 milhões de toneladas de alimentos. O Canadá, 11 milhões. O México, 20 milhões. Olha quanto desperdício. E aí a gente vê, né, eu que vi de perto, em vários países da África, do continente africano, a fome. E aí a gente pergunta por que tanta gente passando fome, se o planeta tem alimento em abundância. Em abundância, gente. Então, quando eu vou preparar o meu alimento, quando eu vou comprar o meu alimento, vamos pensar qual é a origem desse alimento? De onde ele veio? Todo o transporte que foi feito para ele chegar à nossa mesa? Qual é a embalagem que eu estou usando? Como é que eu estou separando esse alimento? Tudo isso é uma forma de contribuição, sim, para a paz mundial, para uma consciência alimentar que possa contribuir para o equilíbrio do meu corpo, para o funcionamento do meu corpo. Porque vamos pensar, lá no tempo da criação, não tinha tantas doenças como a gente tem agora. Diabetes, obesidade, doenças que afetam, né, todo o sistema imunológico, doenças imunes. Então, pessoal, é o que eu falo, é a consciência. É dar o primeiro passo, começando da forma como você escolhe o alimento que vai para sua mesa. E aí, quando você começa a tomar essa consciência, você já está trabalhando para essa paz interior. Porque pensa, o teu corpo recebendo aquele alimento natural, aquele alimento que realmente tem nutrientes. Então a gente não tem que ficar ali pensando, né, em calorias, mas vamos pensar quais são os nutrientes deste alimento. Então, assim, desde o momento que a gente passa a ter essa consciência, e ter consciência engloba conhecimento, educação, né? Estar disposto, pelo menos, a pesquisar. O que é que eu estou comendo? Dá uma olhadinha lá no rótulo e pensando, né? Tem alguns países que são maiores produtores de alimento, o Brasil em especial, né? São 4 países, na verdade, a China, Estados Unidos, Brasil e Índia. São os países que produzem mais alimento. Então, pessoal, o recadinho que eu quero deixar aqui para vocês é para que vocês tomem a consciência do que é que vocês estão nutrindo o corpo de vocês. Porque a partir do momento que vocês forem se alimentando de uma forma mais natural, né, como Luiz Rey nos fala, com aquilo que cresce. Porque aquilo que cresce é o que vem da natureza. Quanto mais natural possível, né? Como aquilo que cresce. Então, você vai dando para o seu corpo nutrientes para que ele esteja em plena forma, trabalhe em perfeita harmonia, e aí a gente vai eliminando
né? Trabalhando na prevenção. As doenças estão em alta, que é obesidade, diabetes, problemas mentais, a ansiedade, a depressão, tá tudo relacionado com a alimentação, tá? Então vamos nos religar, né, com o nosso eu, para que a gente possa se envolver, né, e se religar com o outro. Então, quando eu passo a me nutrir, eu venho nutrir a minha alma e eu estou colaborando por essa paz interior e para a paz mundial. Percebe? Então agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. A gente vai fazer a nossa meditação ou gratidão, né, por esse momento. Para quem tá aqui, assim que acabar, deixa seu like, eu acho super importante, mas no sentido de expandir, né, esse trabalho de conscientização, vamos dizer assim. Esse trabalho de amor com o nosso templo, de amor à família que nós pertencemos, que é a família humana, e para a contribuição de um planeta mais sustentável, pela paz mundial, sem tanta ganância, sem tanto correr atrás, né, do mais rápido, e o mais rápido não traz tranquilidade e paz pra gente. Tá bom, pessoal? Então, deixa lá seu like, deixa seu comentário, vai lá na bio, né, eu tenho um e-book lá prontinho, num valor tão irrisório, mas esse valor vai estar ajudando a alimentar crianças na África e vai trazer conhecimento para vocês no que se refere a essa nutrição holística. Então vai lá, ajuda, né, o planeta de alguma forma. Uma ação nossa faz muita diferença. E uma ação dizendo, uma ação que eu digo em todos os sentidos, né, no pensamento, na palavra, no sentimento, no nosso comportamento. Então vai lá na bio, adquire um e-book, dá de presente, mas com a mentalização de que isso está ajudando a alimentar uma criança. Tá bom, meus amores? Então agora eu vou pedir para vocês tranquilizar o coraçãozinho, fechar o coração e fechar os olhos e se atentarem nesta fala, que é a fala, né, palavras de Louise Hay, falando um pouquinho sobre essa nutrição da alma, essa nutrição que vai contribuir sim para um mundo melhor, né, para um mundo mais equilibrado. Então fechem os olhos. Respira fundo. Inspira amor, paz e solta. Solta toda a tristeza, o desequilíbrio. Desapega das questões materiais e esteja no momento presente. Mais uma vez, inspira bem fundo. É o amor de Deus, é essa energia do amor do universo que nutre a nossa alma. E solta todo o cansaço, toda a preocupação. E se coloca no momento presente. Esse é o seu momento de nutrir os seus corpos físico, mental e espiritual. Na infinidade da vida,
aonde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Cada um de nós, eu inclusive, experimenta a riqueza e a plenitude da vida de maneiras para nós significativas. Agora, eu olho para o passado com amor e escolho aprender com as velhas experiências. Não existe nenhum certo, nem o errado, nem o bem, nem o mal. O passado está terminado. Existe apenas a experiência do momento. Eu me amo por ter me trazido por entre o passado até o presente. Compartilho o que e quem sou, pois sei que somos um só em espírito. Neste momento, aceito a saúde como um estado natural do meu ser. Eu agora liberto conscientemente qualquer padrão mental de mim que poderia expressar como doença de qualquer forma. Eu me amo, eu me aprovo, amo e aprovo o meu corpo. Eu o alimento de comidas e bebidas nutritivas. Eu o exercito de maneiras divertidas. Reconheço o meu corpo como uma maravilhosa e formidável máquina e considero um privilégio viver dentro desse corpo. Eu adoro ter muita energia, pois cada célula do meu corpo possui a divina inteligência. Ouço o que ele diz e sei que seus conselhos são válidos. Eu estou sempre segura, divinamente protegida e guiada. Por isso, eu escolho ser saudável. Escolho ter paz no meu coração e que as minhas escolhas possam contribuir para a paz mundial. Gratidão, e assim o é. Respirem fundo. Sinta essa energia vital fluir em todo o seu corpo. E se permita relaxar. Respira fundo mais uma vez, com sentimento de gratidão por esse conhecimento, por essa oportunidade e por contribuir pela paz no mundo, pela paz do planeta. E assim é. Voltando para o momento presente, gratidão, meus amores, gratidão, que vocês possam ir para um sono bem gostosinho, relaxante, reparador, mas com a consciência de nutrir esse corpo com conhecimento e com amorosidade. Se fez sentido para vocês tudo isso, deixa aí um coraçãozinho nos comentários, só para eu dormir com o coração bem quentinho. E não esqueça de compartilhar isso, para que a gente possa fazer essa grande corrente de amor e contribuir, né? Contribuir realmente para um planeta mais saudável. Mesmo que a gente não veja, mas a gente está contribuindo para esses que estão chegando aí. Gratidão, Camila. Gratidão, Ronda Dominiques. Gratidão por você estar aqui. Espero que tenha feito sentido. Camila, Priscila, Silvia, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui.
e que tenham uma linda semana, um final de semana repleto de bênçãos, de muita paz, de muita luz, se nutrindo de amor. E assim seja. Beijos no coração. Bye, bye.